Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma Quarta de Poder. Esse projeto do Ministério da Mulher aqui da Igreja do NASP-EC. Boa noite, Olívia. Boa noite, fazia tempo, né, Esther, que nós duas não ficávamos assim. Porque uma quarta eu preguei, na outra você pregou, Mas você sabe que eu achei que esse mês passou voando. Mês passado demorou para passar, mas agora nós já estamos de novo na primeira quarta-feira do mês de setembro. A quarta-feira da Quarta de Poder do Ministério da Mulher. E nós estamos muito felizes. Nós já estamos na 7ª edição do nosso programa. Passou rápido mesmo. Nós estamos muito felizes. Aí você pode pensar assim, 7 quartas, eu perdi. Quantas eu perdi e não pude ver? Não se preocupe. Entre lá no YouTube da Igreja NASP-EC e você vai poder ter as programações, ver os outros sermões que foram feitos aqui. Vai ser uma bênção. Sim, e na noite de hoje, nós teremos e seremos abençoados pela Morgana Viana, ela que vai trazer a mensagem dessa Quarta de Poder. Vocês sabem que sempre é uma mulher que está pregando. E quem cantará para nós e louvará a Deus é a Patrícia Cardoso, que é uma colaboradora nossa, do Colégio NASP. Eu digo nossa porque eu e a Esther trabalhamos lá no Colégio NASP. E a Morgana, ela trabalha também lá na capelania do Residencial Feminino, trazendo mensagens espirituais e ajudando as meninas lá. Então, nós vamos ser muito abençoadas essa noite, né, Esther? Vamos sim, eu já gostaria de agradecer por elas terem aceito o convite. Nesse mês que está se findando, né, no mês de agosto que se findou, nós tivemos o nosso 3º programa Milagres Atuais. E foi muito abençoado, muitas pessoas participando, assistindo, repartindo ali experiências, trocando experiências no chat. E, novamente, se você não assistiu, não precisa ficar triste. Vá lá, procure no YouTube da Igreja NASP Milagres Atuais e você vai poder ter acesso a esses programas. E nós vamos ter ainda um último esse ano em outubro. Aguarde e não perca. E quem também não participa ainda do nosso grupo, todas as sextas-feiras à noite, no horário do pôr do sol, nós abrimos para pedidos de oração, agradecimentos. E você também pode participar conosco, não é, Esther? Isso mesmo, se você, aí no chat a gente vai dar um jeito, vai te mostrar como é que você pode participar. Mandar o link, né? Do WhatsApp Mulheres em Oração. E hoje, para a gente meditar, nós trouxemos aqui um verso de Provérbios, no capítulo 28, 13, que diz assim, na minha versão: quem esconde os seus pecados... Em outras versões diz que o que encobre os seus pecados não prosperará. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Muito bem, nós vamos crescendo aqui, falando sobre como a gente pode conseguir perdão, como a gente pode conseguir uma comunhão maior com Deus. Nós já falamos que para ter perdão, precisamos perdoar, precisamos confessar os nossos pecados. E agora, mais um passo para o nosso reavivamento espiritual. Além de perdoar os outros, pedir a Deus o perdão, confessar os nossos pecados. É importante que nós abandonemos os nossos pecados. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Sabemos que não é uma coisa simples, não é fácil. Para você deixar o pecado, você precisa do poder do Espírito Santo, e é só através dele. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 281, ela diz o seguinte: todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. A depravação física, mental e moral é a consequência. Você precisa pedir forças do alto para aquele pecado que você confessou. Você também precisa pedir forças para que você o deixe. O único meio de nos livrar de um pecado acariciado é clamar a Deus para que nos dirija em seus caminhos. Hoje nós queremos fazer um convite para você. E Deus faz esse convite para você, para que você reflita em sua vida. Será que tem algum pecado que está te afastando de Deus? Será que tem alguma coisa que você acha que é só você que sabe,
Mas não existe isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Será que existe algum pecado não confessado? Ou que você confessou, mas ainda não deixou? Será que há esse algo que você não consegue deixar e que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? Esse Deus que nunca, nunca esquece de você, Ele está disposto a te perdoar. E te perdoar quantas vezes você precisar, ir aonde você está e te dar forças para deixar também aquele pecado. Este é aquele momento que muitos que estão aí em casa nos acompanhando espera para deixar o seu pedido, para deixar o seu agradecimento. Talvez o seu pedido nessa noite é para que você abandone esse pecado, que é tão difícil talvez de abandonar. Mas Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, promete transformar a nossa vida. Que agora, nesse momento em que nós ouvimos esse louvor, que você possa escrever o seu pedido para que nós possamos orar por você. Amado Pai, o Senhor conhece o nosso coração mais do que nós mesmos conhecemos. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos livrar daquilo que nos impede de estar mais perto de Ti. Se há algum motivo que nos faça ter um distanciamento de Ti e dos outros, que o Senhor venha fazer essa limpeza em nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que venha estar com cada pedido feito no chat, também dos outros que não foram manifestados, também os agradecimentos que cheguem ao seu trono de graça. Que o Senhor venha cumprir o seu querer na vida de cada um, conforme o que nós sabemos que vai ser o melhor, porque a sua vontade
é sempre a melhor para cada um de nós. Obrigado pelas bênçãos que já nos tem concedido. Te pedimos uma bênção especial sobre a Morgana, que seu Espírito Santo seja com ela, da mesma forma também com a Patrícia. Que o Senhor esteja com esse culto e o abençoe, e que nós possamos sentir a sua presença bem pertinho de nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a você que nos acompanha. Um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Que a paz de Jesus esteja em seu coração essa noite e sempre. Durante essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre uma história que você conhece bem e vamos aprender algumas lições importantes para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Bom Pai, nós abrimos o nosso coração para Te ouvir. Que o Senhor possa usar nossa boca e que Teu Espírito se faça presente em nós, que Tua palavra seja revelada e possa alcançar um coração que necessita. Nós te oramos por Jesus. Amém. O tema do sermão dessa noite é o propósito de Deus no seu tempo. E eu queria começar com vocês lendo uma parte da Bíblia, do livro de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Você acompanha aí com o seu smartphone ou com a sua Bíblia. E lá diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Você sabe que a gente gosta muito de história, né? Todo mundo gosta de história. As crianças amam histórias e todos nós gostamos de uma boa história. Histórias que têm obstáculos, aventuras, todos gostamos. Histórias que têm curiosidades. Mas quando a gente fala um pouquinho sobre vida real, a gente quer ir direto para o final feliz. E é assim que funciona na nossa vida. Nós queremos o final feliz. Porque a gente não quer ver as dores. A gente não quer vivenciar o choro, o sofrimento. Todos nós desejamos a parte e foram felizes para sempre. E é isso que nós queremos. Felicidade para sempre. Mas a vida raramente funciona assim, não é? É muito diferente dos contos de fada, das histórias que nós ouvimos com os príncipes e os palácios. Nossa vida é diferente. Para a maioria de nós, a maior parte do tempo que nós temos que arrumar a casa dos anões. E quando as lutas se intensificam, quando as coisas se tornam muito difíceis para nós, a gente não pode adiantar a história. A gente não pode ir para o final, a gente não pode ir para o desfecho da história. Nós não sabemos como a história vai continuar, não sabemos o fim da nossa história, nós não conhecemos o fim, mas precisamos continuar. Nós temos que continuar fazendo a parte que nos cabe, mesmo sem saber o desfecho da nossa história. E eu queria falar um pouquinho sobre a história de Marta e Maria, que estava vivendo uma situação, um enredo não muito agradável. Como será que essas mulheres estavam se sentindo sabendo que o irmão estava doente? Eu acho que você conhece o contexto da época, não é? O que representava ser uma mulher e o que representava a figura masculina dentro de uma casa.
aquele homem tinha muito significado para aquelas mulheres. Era uma pessoa extremamente especial. E Marta e Maria amavam muito a Lázaro. Então, como foi para essas mulheres vivenciar um contexto assim, onde alguém tão querido e tão próximo estava muito enfermo? Você sabe que antes disso, tudo estava muito bem para eles, né? Porque Jesus passou na vida dessa família. E aonde Jesus passa, as coisas mudam completamente. E para essa família foi muito importante a visita de Jesus, a amizade de Jesus. Nada mais fora como antes. Havia uma nova paz naquela família. Havia um novo sentido para a vida. Havia alegria, havia amor, como nunca antes houvera. Jesus inundou aquela casa toda, aquela família por completo, mudou, transformou para sempre aquela família, porque Jesus tem essa capacidade de transformar tudo onde passa. Aquela passagem de Jesus na vida daquela família reescreveu completamente a história das vidas dentro daquele lar. Mas agora o enredo dessa história muda. Há uma mudança inesperada no enredo dessa história. E tudo começa talvez com uma febre, a gente não conhece detalhes, a gente não sabe muito bem qual era a doença de Lázaro. E então a gente consegue imaginar, talvez pensar em Marta fazendo uma sopa para Lázaro, que está sobre a cama, e Maria talvez como uma compressa fria sobre a cabeça, querendo que a febre passe logo e que ele fique bem de novo, para viver com elas. A gente não sabe o que Lázaro tinha, nós não conhecemos a sua doença, mas a gente sabe que ele não estava bem e que a sua doença era grave. Talvez você já tenha vivido isso, talvez tenha tido alguém muito próximo de você que não está bem. E você sabe que a enfermidade é muito grave e que há risco de morte. Eu acredito que seja muito, muito difícil vivenciar esse contexto. E elas estavam vivendo isso. Lázaro era muito especial para essas mulheres. E ele não era só amado por essas mulheres. Ele era muito amado por Jesus, era um amigo pessoal de Jesus. Jesus tinha muito amor por aquela família. E então, eu acredito que quando isso aconteceu, as irmãs de Lázaro tiveram o seu coração enchido de esperança. Havia muita esperança em seus corações, porque elas sabiam de quem elas eram amigas. Elas sabiam o poder de Jesus para mudar todo aquele contexto. E no coração havia uma certeza de que tudo ficaria bem. Afinal de contas, Jesus era um amigo íntimo e ele estava por perto. Ele poderia vir e curar Lázaro, tirá-lo da cama, daquela situação tão triste. Poderia torná-lo a ser saudável novamente. E então, elas enviam uma mensagem a Jesus. Mas você sabe que Jesus tinha outros planos para aquela família. Planos diferentes do que elas tinham. Eles estavam inseridos em uma história maior, uma história com mais reviravolta do que eles previam. E essas reviravoltas, essas mudanças do enredo, são para todas as pessoas, não só para a família de Lázaro, lições muito valiosas. Lições para a vida inteira, que Deus proporciona a seus filhos que deseja transformar e salvar. E essas lições fazem com que pensemos sobre o que nós representamos diante dessa história. E quem é Deus na nossa história. Quando você olha para um quebra-cabeça, você tem mais ou menos uma noção de como vai finalizar essa peça, né? Esse quadro. Você fica imaginando a imagem final de um quebra-cabeça.
Mas quando se trata de planos divinos, você não sabe. E para elas foi tudo muito diferente do que elas pensaram. Nem tudo é como poderia ser. Nós sempre, na maioria das vezes, não vamos entender. Não vamos encontrar muito sentido em muitas situações que nós vivemos. Vamos ter questões que não temos resposta. E algum contexto extremamente difícil vai trazer para nós muitas confusões mentais, tentando ajustar o que acontece com o que nós compreendemos. Mas a visão de Deus está no maior, muito diferente de nós, da nossa visão tão limitada e tão centrada em nossas dores. Deus consegue enxergar muito além de nós, de forma muito mais ampla. A visão de Deus está acima dos nossos sonhos, está acima dos nossos planos. Ainda que muitos dos nossos sonhos se tornem reais e os nossos planos também, a visão de Deus está acima disso tudo. Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia, o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Eu gosto muito dessa passagem. E esse texto, que é conhecido até, uma passagem decorada, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu gosto do final, segundo o seu propósito. É difícil para nós entender isso, não é? E quanto mais jovens, mais difícil de entender isso, porque nós queremos que as coisas aconteçam como nós queremos. Mas esse propósito, ele vai prevalecer. Sempre, o propósito de Deus vai prevalecer. Seu interesse envolve a salvação de todas as pessoas. Cada linha da história de cada um recebe sua maior atenção em seu cuidado. Cada história é vista como se fosse única. Nossa história importa para Jesus, assim como a história de Marta, Maria e Lázaro. Jesus é onisciente, ele tem todo o quadro na sua mente, ele consegue enxergar o fim desde o princípio, ele consegue enxergar diferente de nós, e ele trabalha sem falhas, porque Deus nunca falha. Satanás trabalha todos os dias para colocar tudo a perder, e eu acho que você percebe isso. Nosso mundo tem dito e gritado sobre isso o tempo inteiro. Deus trabalha para salvar, Deus chama, Deus busca, e Satanás o tempo inteiro puxa para baixo, destrói tantas famílias, faz um trabalho minucioso na vida de tantas pessoas, para trazer dor, sofrimento e destruição. Mas eu sei que a promessa de Jesus é que Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 1 João 3,8, você pode confirmar isso. Deus pode transformar uma tragédia em um meio de salvação. Deus sabe o que está fazendo. Deus realmente sabe o que está fazendo, mesmo que não seja compreensível para você, mesmo que você não saiba, não entenda, não compreenda. Deus sabe o que está fazendo. Se a morte de Lázaro ia trazer tanto sofrimento para essa família, por que Jesus não curou a Lázaro? Por que ele não trouxe cura? Se aquele descanso ia trazer tanta dor. Nós não temos respostas para muitas perguntas, muitas questões. Nesse caso, nós entendemos o que aconteceu, porque nós conseguimos ver o final da história. Mas muitas histórias ainda não foram fechadas, não houve um desfecho ainda. Então, para muitos, há perguntas na mente, no coração, sem respostas. Nenhuma resposta.
Aparentemente, só o silêncio. E não temos respostas mesmo. Não possuímos respostas para muitas questões. Mas nós temos uma promessa. Para muitas questões, Deus nos deixou uma promessa muito especial. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. E você não vai ter dor. Não vai ter pranto. Não vai vivenciar a morte. Nunca mais. Porque tudo isso vai ser passado. Vai ser só uma história. Apocalipse 21, versículo 4. Nós vivemos em um contexto onde estamos demasiadamente afetados pelo mal. Estamos num contexto, vivenciando um contexto onde há uma investida como nunca antes na história. De todos os lados há investimento para que a sua fé desfaleça. Uma força que inunda todos os lugares do planeta, querendo abafar a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, o seu poder, as suas promessas, a sua palavra. Você sabe disso, você percebe isso. Investidas constantes, porque são as últimas investidas, porque estamos vivendo o fim da história. Mas, embora estamos vivendo em um contexto tão difícil como talvez nunca vivemos, onde a mente está tão fragilizada dos seres humanos, onde há um comprometimento emocional de quase todas as pessoas, se não de todas elas, ainda que estamos vivendo esse contexto tão turbulento, eu queria que você pensasse na promessa de que, embora tenhamos vivido ou estamos vivendo um contexto tão desafiador, nós podemos ser mais que vencedores por meio daquele que nos ama, que nos amou. Romanos 8:37. Na história dessa família, ficou clara uma frase tão especial desse texto. Eu queria ler com vocês. Está no versículo 5. João, capítulo 11, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquelas pessoas, e essa é uma verdade para todos os seres humanos. Jesus ama cada um dos seus filhos criados. Você pode se agarrar a essa promessa. Jesus vai sustentar você, mesmo que Ele não esteja agindo como você imagina, como você espera. E no tempo que você espera, ou da forma que você acredita que Ele deveria agir. Para todo mundo que estava naquela cena, vivenciando aquela cena de morte, de uma figura tão especial, para todos eles era esperado que Jesus, ao receber a mensagem, saísse correndo dizendo: o meu amigo morreu, eu preciso curá-lo. Ou o meu amigo está morrendo, né? Eu preciso curá-lo. Mas não foi assim. Jesus não foi logo. Jesus não foi correndo como todo mundo esperava à casa dos seus amigos. Jesus ficou 2 dias onde ele estava, mesmo sabendo que Lázaro estava gravemente enfermo. João, no versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Como será que se sentiu Marta e Maria diante disso? Jesus não foi. E então Lázaro morreu. E agora elas recebem só a mensagem: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte? Como assim? Como assim não é para a morte? Ele está morto. Ele está morto, está começando a se decompor, está morto.
Como não é para a morte, não consigo entender. Eu não consigo entender essa mensagem. Como que isso não é para a morte, se ele está morto? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E raramente o seu tempo vai coincidir com o tempo de Deus. Raramente. Mas eu queria que você pensasse sobre isso e queria que você refletisse sobre isso. Jamais coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. A demora de Deus não é um descaso. A demora de Deus representa desejo de salvação, de forma ampla. Ela representa amor. A demora de Deus representa amor. Marta então vai ao encontro de Jesus. E o encontra no caminho e abre o seu coração. Ela chora com o coração sangrando porque seu irmão se foi. E Jesus não chegou antes. Olha, se você tivesse chegado, ele não teria morrido. O seu coração está tão dolorido. A morte é uma intrusa tão cruel. Afetou tantas famílias nesse contexto que nós vivemos. E tem afetado ainda muitas famílias. Mas a glória está sobre Jesus. A glória está sobre Ele. E Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. As nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo da nossa vida. A fé e a obediência contribuem diretamente para o final feliz. Abrem o caminho para o final feliz da sua história, do desfecho da sua história. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O inferno inteiro tremeu, porque há poder no nome de Jesus, nas palavras de Jesus, na pessoa de Jesus, e esse poder não se alterou, mesmo que estamos mais fracos. Onde há fé, há renovação, há transformação, há regeneração. O domínio da morte é completamente destruído por Jesus ali naquele momento, porque não existe limitação para o Filho de Deus, não existe. Então se disponha genuinamente a uma mudança. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, esteja extremamente triste por uma perda, ou por outras perdas. Algumas perdas que comprometeram a sua saúde emocional. Eu não sei, não conheço. Você sabe o que está vivendo. Você sabe o que está sentindo também. Ore para que Deus mude os seus pensamentos. Ore para que Deus alimente a sua mente com o que traz para você esperança e fé. Eu sei que alguns estão como se estivessem em off. Não estão vivendo, estão sobrevivendo, vivendo a vida de forma não planejada por Deus, não confiando em Deus, não crendo em Deus, não tendo fé nele, nem no seu poder. E eu queria te apelar para que você se protegesse contra as investidas do mal contra você, contra a sua mente. Se proteja com as armaduras que Ele deixou para você. Não fique nesse cenário o tempo inteiro de destruição, embaixo dessa nuvem escura que cobre a sua vida, presa ou preso a amarras que inibem você de continuar, de não desistir. Mude o seu foco.
Desvie os seus olhos da escuridão e olhe para o sol da justiça, para o caminho, para a verdade. Olhe para a vida. Olha para a vida. Não pensa que não há solução para você. Talvez isso faça parte dos seus pensamentos, não é? Olha, eu acho que Deus pode alcançar aquela pessoa assim, eu acho que Deus pode transformar aquela pessoa, mas comigo é diferente. Acho que comigo não tem como. Deus não pode me transformar. O meu perfil não é sujeito à transformação que Deus pode conceder, Deus pode fazer. Não pense isso. Não se submeta a um pensamento assim. Foi por você que Ele veio. Foi por pessoas frágeis, pecadores, indignos. Foi por você que Ele veio. Foi por você que Ele morreu. Para mudar aquilo que você não pode mudar. Não pense que o seu caso é perdido. Ele veio para atender o seu clamor. E para dar fim a tudo aquilo que te assola, que te prende, que te faz infeliz. Eu queria ler os últimos versos para você, para que a gente possa refletir e concluir o sermão dessa noite. Eu sei que há muitas promessas de Deus para você, muitas promessas especiais. E eu sei que muitos estão esmorecendo porque estão deixando de lado essas promessas. Há poder nas palavras de Jesus para a mudança de pensamento e de vida. Então ouça o que Ele está dizendo para você. Abra seus ouvidos para ouvi-lo. Tiago 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não tem como mudar o nosso contexto. Nós estamos sob a maldição do pecado. Temos que lutar, vamos ter que lutar a vida inteira. Não tem como adiar. Não dá para dizer, não, ó, para aqui tudo, que para o mundo que eu vou descer. Não tem como fazer isso. Nós estamos no mundo, temos que enfrentar o nosso contexto. Mas ele não é nada comparado ao que Deus separou para você. Não é nada comparado à recompensa reservada para você. Então, fecha os ouvidos para as investidas do mal, dizendo que você não pode, que o seu caso não tem jeito. Todas as coisas são possíveis. Você pode todas as coisas em quem te fortalece. Se agarre a essa promessa. E finalizando, quero ler o último verso dessa noite. Um verso que você conhece tão bem. Ele com certeza está aí na sua mente. E eu quero relembrá-lo para finalizarmos esse momento. Romanos 6. Versículo 23, porque o salário do pecado é morte, é a morte, mas o dom é gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está vivendo os últimos momentos, né? Tem o privilégio de estar vivendo os últimos dias da história desse planeta. E Ele reforça para você que Ele pode te conceder vida eterna, vida para sempre, sem nada do que representa dor, nem tristeza. O nosso desejo intenso é que você se agarre a essa promessa, que você se submeta aos propósitos de Deus, no seu tempo, que a sua vida seja renovada, que você esteja pronto para recebê-lo quando ele chegar, e que você receba das suas mãos a vida eterna. Deus abençoe você grandemente. Amém. Vamos orar? Nosso bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós te agradecemos porque está disposto, Deus, a nos salvar todo dia.
nos faça estar dispostos a receber também a Tua salvação. Que o nosso caminho aqui, Senhor, apesar dos desafios, seja constante, que a nossa fé esteja firme e a nossa vida esteja completamente conectada ao Senhor. Que as investidas do mal não tenham sucesso em nossa mente. Que sejamos luzes para brilhar nesse mundo de trevas. Nós te rogamos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.